Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo Justificados em Cristo, temos paz com Deus. Hoje nós estamos no nosso penúltimo estudo, onde nós vamos aqui tratar do tema A Justiça de Cristo é a Nossa Justiça, tá bom? Então esse é o nosso penúltimo estudo. Sexta-feira que vem, às 8 horas, nós encerramos com o tema Vivendo a Justiça pela Fé. No estudo anterior, meus amigos, nós vimos ali que Cristo, né, ele é a nossa justiça, né? Ele trouxe não somente para nós a justificação, que é o perdão dos pecados, mas ele também nos trouxe o poder para viver uma vida em justiça, né? Uma vida pela fé, de obediência a Deus. Então nós vimos ali que Jesus Cristo ele tem uma natureza que é divina e humana ao mesmo tempo, tá bom? E essa vida, né, que Cristo teve aqui, divina e humana, foi uma vida de obediência perfeita pela fé. Não pelo seu poder divino, mas unicamente pela fé no poder de Deus é que Cristo ele viveu essa vida. E ele também foi o quê? O nosso substituto e justificador, tá certo? De todos aqueles que o recebem como Salvador. Então entendemos que a justificação que Cristo nos trouxe é o quê? É o perdão pela fé. Quando nós cremos nele como nosso Salvador, nós recebemos então esse perdão. Nós somos considerados justos diante de Deus. E a justiça pela fé, pela qual Cristo viveu e nos ensinou, é o quê? É o cumprimento, é a obediência da lei também pela fé. Tá certo? Pela fé na palavra de Deus, por uma vida de oração da fé, é que Cristo ali, ele obedeceu perfeitamente os reclamos da lei. E quando a gente fala a respeito dessa justificação que Cristo nos trouxe, né, o perdão que ele nos concede, hoje no mundo evangélico existe uma certa, como é que a gente pode dizer, uma falta de compreensão a respeito dessa justificação. Porque muitos ainda creem que, pelo fato de nós termos sido perdoados por Cristo, nós podemos continuar vivendo uma vida segundo a nossa própria vontade, né? Continuando nas nossas práticas mundanas, nas nossas práticas seculares, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, eu fui justificado por Cristo, ele pagou o preço dos meus pecados, e eu, agora que não estou debaixo de condenação, posso continuar vivendo uma vida normalmente, sem me preocupar com aquilo que ele revela para nós na sua palavra, ou sem me preocupar com os reclamos da lei. Tá certo? Eu posso continuar vivendo uma vida aqui tranquilamente, sem me preocupar agora com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão da justificação e da justiça, tá certo? Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, a gente viu, né, ele foi um dos textos chaves do nosso estudo passado, nós vimos ali que Paulo ele vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós entendemos que isso aqui é justificação pela fé. Ou seja, quando cremos em Cristo e recebemos ele em nossa vida, já não há nenhuma o quê? Condenação para nós. Tá certo? Então, muitos aproveitam desse texto e falam, agora que já não há nenhuma condenação, eu continuo vivendo da vida do jeito que eu quiser. Mas o mesmo Paulo que escreve que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o mesmo Paulo que diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, ele também vai dizer que se alguém está em Cristo, ele se torna o quê? Uma nova criatura. Ou seja, a velha vida, ela não pode já mais ter lugar. Ela precisa dar lugar a uma nova vida, tá bom? E é justamente isso que a gente vai entender hoje. Como que nós, após recebermos essa nova vida, podemos ter prazer no cumprimento da lei? Ou podemos ter prazer no cumprimento da justiça? Tá bom? Então, os temas que nós vamos abordar hoje aqui são esses. A herança de Cristo, justificação e justiça. E o segundo tópico, justificados para uma vida de justiça. A graça não anula a lei, pelo contrário, os imperativos da aliança da graça e o fundamento da nossa justiça. Tá bom? Então, entrando aqui no estudo de hoje, comparando esses dois textos que nós acabamos de ver aqui, nós entendemos que justificação é o quê? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E justiça é aquele que está em Cristo é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, todo aquele que foi justificado por Cristo, agora ele vai ter uma nova vida de justiça, ou cumprimento da lei, tá certo? Que foi o que a gente viu lá. Só que essa justiça aqui que a gente viu, né? Ela também tem um outro nome, tá certo? Qual é o outro nome que ela recebe geralmente, né? Que a gente está mais acostumado, mais habituado a ouvir por aí. As pessoas costumam chamar essa justiça de santificação, tá certo? Então, justificação é o perdão em Cristo, e a justiça, que é a santificação, é o perdão e nova vida em Cristo. E tanto a justificação quanto a santificação, elas fazem parte da vida do cristão enquanto ele continua vivendo. Tá certo? Não são atos isolados. Ou seja, você foi justificado ali quando você aceitou a Cristo e depois você não precisa mais de justificação. Não. Todas as vezes que nós transgredimos a lei, pecamos contra o Senhor, nós precisamos ser o quê? Justificados. Tá certo? Então, tanto justificação quanto santificação são dois processos que fazem parte da vida do cristão, fazem parte da caminhada do cristão. E a gente vai entender um pouco melhor como que elas funcionam. De uma maneira bem objetiva, o pastor, né, John Piper, ele vai trazer essa declaração para nós aqui. Justificação é Cristo nos tirando da lama. Tá certo? Então isso é justificação. É Cristo nos tirando da lama. Santificação é Cristo tirando a lama de nós. Então ele coloca aqui em termos bem práticos para nós, né? O que é tanto justificação quanto santificação. Então, justificação é Cristo te tirando da lama e santificação é Cristo tirando a lama de você. Então, é um processo que vai durar o quê? A vida inteira, tá bom? E ele traduz aqui pra gente isso aqui de uma maneira muito objetiva. Agora, olha só comigo. Justificação, tá certo? Nós entendemos o quê? Que justificação é perdão, tá bom? E aí, olha o que traz aqui o texto pra gente, ó. Entender um pouquinho melhor o que é justificação, o que é o perdão, tá certo? A justificação, ela é instantânea, tá certo? A justificação, ela é instantânea. Ou seja, a partir do momento que você pede perdão, você recebe o perdão. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você é salvo, tá certo? Então, é instantâneo, é naquele momento. Né? Lembra do ladrão lá na cruz com Cristo? Naquele momento ele aceitou, reconheceu Cristo como Salvador e foi instantaneamente o quê? Justificado, foi perdoado. Tá certo? A condenação saiu dele. A justificação, ela é imputada a nós, ou seja, é colocada sobre nós, é atribuída a nós. E ela é atribuída de maneira gratuita, não tem merecimento nenhum da nossa parte. A justificação é o nosso direito ao céu. Ou seja, se nós quisermos ter, né, um espaço no céu, um lugar no céu, nós precisamos primeiramente ser o quê? Justificados. É a justificação que garante o nosso direito ao céu. A justificação é o único mérito que nós podemos invocar. Ou seja, é a justiça de Cristo, é o perdão de Cristo na nossa vida. É a única coisa que a gente pode invocar. A justificação, né, ser justificado quer dizer ser feitos justos à vista de Deus. E aí nós vemos que a justificação nós a recebemos exclusivamente o quê? Pela fé, de maneira gratuita e imerecida. Tá bom? E a gente tem aqui lá o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? E não de obras. Né? Então, a gente sabe ali que nós somos justificados unicamente o quê? Mediante a fé, de maneira que ninguém se glorie, tá certo? É dom de Deus. Romanos 3, 24 também vai trazer para a gente ali, né, um pouquinho a respeito da justificação. Eu vou abrir aqui para a gente, se você tiver com a sua Bíblia aí também. Acompanha lá em Romanos 3, 24. Olha o que está escrito lá em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, novamente, né? É apenas pela graça, não tem mérito nenhum nosso, tá certo? É gratuito essa justificação e nós só podemos receber por meio da fé. E aí depois Romanos 5, verso 1, que a gente leu também no nosso estudo passado, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Tá bom? Então, justificação é perdão, é instantâneo e nós só podemos receber mediante a fé. Não há mérito algum nosso. É unicamente Cristo que nos concede essa justificação. E agora, e a santificação? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, existe um equívoco aí com relação à justificação e santificação. Por quê? Muitas pessoas entendem que justificação, que é o perdão, nós recebemos de Deus. Mas a santificação é algo que eu preciso fazer na minha vida. Tá certo? Então, eu fui perdoado, já não tenho nenhuma condenação. Mas agora, eu que tenho que entrar nesse processo de santificação e ser santificado, né, pelas minhas atitudes, pela minha disciplina, pelas minhas obras. É como se a gente dissesse assim, ó, Senhor, muito obrigado, o Senhor me justificou, obrigado pelo seu perdão, mas agora deixa comigo, tá certo? Deixa aqui comigo que eu vou resolver isso aqui. O senhor quer que eu faça isso? Eu vou fazer isso. O senhor quer que eu ande dessa maneira? Eu vou andar dessa maneira. O senhor quer que eu coma isso? Eu vou comer isso. Tá certo? Deixa comigo. Obrigado, senhor. O senhor fez tudo por mim, mas agora deixa comigo. Tá bom? Deixa comigo que agora eu vou fazer tudo certinho. Mas olha só a santificação. A santificação nós vimos que é a justiça, tá certo? É o cumprimento da lei. A santificação ela é um processo de uma vida. Quer falar alguma coisa, Petinho? Pode falar. Preto, o povo de Israel, né? Tudo que o Senhor falou, nós Nós vamos faremos, fazer. É isso né? aí. Nós vamos fazer, E né? 40 dias Apresentou a depois, lei, apresentou as maravilhas lá no Sinai, né? No Mar Vermelho, no Monte Sinai. Agora está aqui as leis. Ah, pode deixar com a gente, que agora a gente vai a gente cumprir, vai né? cumprir. 40 dias depois estava fazendo bezerro de ouro. Não é? Exatamente. Então, essa aqui é a ideia que muitas vezes a gente tem. Justificação é o papel de Deus, santificação é o nosso papel, tá bom? Mas essa é uma ideia equivocada, porque olha só, a santificação é o processo de uma vida, é a vida inteira. Lembra que a definição lá do John Piper, que ele trouxe pra gente, eu gostei muito dela, vou até repetir aqui, ó. Justificação é Cristo te tirando da lama. Santificação é Cristo tirando a lama de você. Ou seja, né, se você, né, se sujou muito ali na lama, vai ter bastante lama para tirar. Mas não tem problema, porque Cristo é que vai fazer essa obra, tá certo? Não é você. Eu gostei dessa frase de John Piper porque tanto a justificação quanto a santificação é obra de Cristo, tá certo? É ele que te tira do lamaçal e é ele que remove as impurezas da sua vida. Ou seja, você também não tem papel nisso aí, tá bom? Agora vamos entender aqui, ó. A santificação é o processo de uma vida, tá bom? É o resultado de um novo nascimento. A gente viu lá em João capítulo 3, verso 5, né? Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus, ou não pode entrar no reino de Deus. Outro texto também que a gente viu, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, todos aqueles que estão em Cristo agora são novas criaturas, tá certo? As coisas antigas ficaram para trás. Agora eles andam em novidade de vida. A santificação é nos concedida num processo constante e interno de crescimento cristão. Tá certo? Então, é um crescimento constante e interno do crescimento o quê? Cristão. Tá certo? O que mais que a gente tem aqui, ó? É o nosso preparo para o céu. Vamos ver esse texto aí, ó. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Não, um texto bastante conhecido aí. Quem tiver aí, por favor, pode encontrar, pode ler pra gente. Hebreus, capítulo 12, verso 14, que é Damares disse, por isso dizemos a salvação unicamente por meio de Cristo, o querer e o efetuar. Exatamente isso. Não há outro, né? Ele que nos salva, é ele que realiza em nós o querer e também o efetuar. Hebreus 12, verso 14, o que está escrito lá? Quem que encontrou pode ler para a gente? Pode abrir o microfone e fazer a leitura, tá bom? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha lá, né? O autor de Hebreus escrevendo que, né, seguir a paz com todos e a santificação, pois sem essa santificação, ninguém o quê? Verá o Senhor. Tá certo? Então, nós entendemos que pela justificação nós temos o título ao céu, mas pela santificação é o nosso preparo para o céu, tá certo? Pela justificação nós temos o direito ao céu, e pela santificação nós temos o nosso preparo para entrar nesse céu. Ser santificado quer dizer separado para uso santo, transformação de nosso caráter. É isso que Paulo vai falar em Romanos 12, verso 2, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente precisa ser o quê? Transformada.
Ela precisa desaprender aquilo que ela aprendeu na nossa vida sem Cristo, para agora aprender coisas novas na nossa vida com Cristo. Tá certo? Ou seja, aquela lama que nós, né, juntamos no decorrer de uma vida inteira, ela precisa ser limpada, ela precisa ser lançada fora de nós. E por último ali, a santificação também a recebemos por meio de um relacionamento de fé com Cristo. Tá certo? Essa santificação não é algo que eu faço por mim mesmo, mas é através do meu relacionamento de fé com Cristo é que eu vou sendo santificado, que eu vou sendo purificado, que eu vou ser limpo. Tá bom? Lembra lá de João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós queremos levar uma vida de justiça, de santificação, precisamos andar juntos com Cristo. Tá certo? Porque é através desse relacionamento com Cristo é que nós vamos sendo transformados. Tem aí, né, os especialistas aí em comportamento e tudo mais, eles vão dizer que você é o resultado do relacionamento que você tem com as 5 pessoas mais próximas de você. Então, aquelas 5 pessoas mais próximas de você, o seu convívio com elas é que vai tornar o resultado, né, de quem você é, das suas atitudes, da sua maneira e etc. Então, isso é fácil a gente perceber, por exemplo, no grupo de adolescentes, né? Quando eles andam juntos para cima e para baixo, eles se vestem igual, eles falam igual, né? Eles têm gostos semelhantes, né? Aquela turma sempre está andando junto, ou seja, um acaba influenciando o outro, né? E eles acabam sendo o resultado daquela turminha com que eles andam juntos, né? Eles querem ter as mesmas coisas, né? As mesmas atividades ali que eles possuem em comum. E isso também é válido para o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós somos transformados à sua imagem. Tá certo? Então, o processo de santificação, nós só podemos receber na nossa vida a partir do momento que nós temos um relacionamento de fé com o nosso Salvador. Tá bom? Então, justificação é o perdão. É instantâneo, é na hora. Você se arrependeu, pediu perdão, você foi perdoado. Foi considerado justo. Agora, a santificação é o processo que de uma vida toda. Tá certo? Enquanto você viver, você vai estar sendo santificado. Quando a gente olha aqui, né, num diagrama, a gente entende o seguinte: a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos justificados, tá certo? Então nós temos o nosso direito ao céu. E a partir daí nós somos uma nova criatura, né? Nós somos um bebezinho ali na nossa vida espiritual, tá certo? Na nossa vida cristã. Só que agora que nós nascemos para essa nova vida, nós precisamos nos desenvolver, tá certo? Até chegar a Jerusalém Celestial, até nós chegarmos no céu. E esse caminho de desenvolvimento, que nós chamamos de vida cristã, é um caminho de santificação. É o nosso preparo para o céu. É a limpeza da lama da nossa vida. Então, esse caminho ele vai ter altos, vai ter baixos, tem situações em que ele vai ficar meio estagnado ali, tá certo? Mas ele sempre vai estar o quê? Avançando. Lembra que Paulo disse lá? Sem santificação, ninguém verá o quê? A Deus. Então, é um caminho que precisa estar avançando. Ele precisa estar, né, em desenvolvimento. A nossa vida cristã ela precisa continuar, né, acontecendo. E aí, a gente entende que é o seguinte: a justificação é a libertação da culpa e castigo do pecado. Fomos perdoados, tá certo? A condenação já não está mais sobre nós. Fomos libertos. A santificação é a libertação do poder do pecado na nossa vida. Entendeu? Então, justificação, nós somos libertos da culpa e do castigo do pecado. Já não estamos mais condenados. Já na santificação, nós somos libertos do poder do pecado na nossa vida. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Salvador, ele nos dá um coração novo e uma mente nova. Tá certo? Ele derrama a sua graça na nossa vida. Mas nós ainda temos hábitos que nós desenvolvemos ao longo de toda a nossa vida que não estão em conformidade com a vontade de Deus. E muitos desses hábitos, eles são pecaminosos. E nós só seremos libertos dele através da santificação, que é a libertação do poder do pecado. Lembra que a gente falou aqui, né, que muitas vezes as pessoas se condenam, né, porque não conseguem obedecer, não conseguem fazer a vontade de Deus, não conseguem cumprir aquilo que o Senhor pede e ficam se acusando, ficam com aquele sentimento de culpa. E nós falamos, olha, não se sinta assim, porque Cristo, ele nos livra da condenação. Tá certo? Mas o mesmo Cristo que nos livra da condenação,
ele nos concede poder para resistir ao pecado, para vencer as tentações e para andar em novidade de vida. Então, por um lado, se nós não temos que andar, né, com a mente culpada, andar nos acusando, nós precisamos também crer que Cristo comunica poder para vencer as nossas inclinações pecaminosas. Né? Não é só, eu sou coitadinho, não consigo vencer esse pecado, não. Cristo, ele concede poder. Senhor, por favor, me concede poder para vencer essa tentação, para vencer esse pecado. Tá certo? Porque o mesmo Salvador, que é poderoso para perdoar e livrar da condenação, ele também é poderoso para nos livrar do poder do pecado. Tá certo? E o que deve trazer mais alegria para Cristo? Perdoar porque alguém pecou e livrar ele da condenação? Ou comunicar poder para alguém vencer o pecado? Em qual que Cristo se alegra mais? Que ele tem mais prazer? Perdoar alguém que errou? Ou conceder poder para aquele que andava errante não errar mais? Eu creio que é a segunda opção. É conceder poder para nós não cairmos novamente. É ter a imagem de Cristo ser estampada na nossa vida. Tá certo? Vencendo pela fé. Porque o grande objetivo da nossa caminhada cristã qual que é? Olha lá, Efésios capítulo 4, verso 13 diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o grande objetivo é que todos nós possamos refletir a imagem do Filho de Deus, a imagem de Cristo, sendo santificados, sendo purificados na nossa caminhada cristã. Tá certo? Então, olha só, o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, de verso 1 a 11, ele traz claramente essa questão da justificação e da justiça na vida do cristão. Olha o que está escrito lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, olha lá. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa aonde? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Tanto a justificação quanto a sua vida de justiça. Nós temos fé nesse poder do Salvador. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, no divino poder do Salvador, nós temos recebido todas as coisas que conduzem ao quê? A uma vida de piedade. Certo? O poder para a santificação vem de Deus, vem do Salvador, ele comunica esse poder para nós. Quando ele derrama a sua graça no nosso coração, quando somos justificados, essa graça derramada, ela nos impulsiona a servir a Deus, a levar uma vida de piedade. Tá bom? Então, olha lá. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, olha lá, o poder de Deus é concedido para que nós sejamos o quê? Coparticipantes da natureza divina. De que maneira nós somos coparticipantes da natureza divina? Lembra? Cristo, ele é divino e humano, tá certo? Nós não somos divinos, nós somos apenas humanos. Mas nós podemos ser coparticipantes da natureza divina a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. Tá certo? O Espírito Santo habita em nós, Cristo habita em nós, então nós passamos a ser o quê? Coparticipantes da natureza divina. Cristo está habitando em nós. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, de que maneira que as corrupções das paixões que há no mundo, da lama que ficou presa no nosso corpo, ela é lançada fora? A partir do momento que Cristo começa o quê? Habitar em nós. Não foi isso que nós vimos? Aquele que está em Cristo se torna o quê? Nova criatura. Então, fui justificado, agora que eu fui justificado, eu sou agora impulsionado a viver uma vida o quê? De justiça, uma vida de santidade, de santificação. E tudo isso vem mediante o quê? A fé em Cristo. Olha no verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, aqui entra o grande ponto, que muitas vezes a gente tem a ideia o quê? Fui salvo pela graça, não precisei fazer nada. Tá certo? E na santificação também não preciso fazer nada, porque Cristo vai fazer tudo em mim. Ele vai executar o querer e o efetuar. Sim. É ele que vai realizar o querer e o efetuar. Mas eu preciso o quê? Ser diligente. Cristo, ele fala, filho, vai orar. Eu falo, não, Senhor, me leva a orar. Tá certo? Não. Ele falou, vai orar? Eu vou orar.
Cristo fala, meu filho, vai estudar a Bíblia. Ah, não, senhor, estuda a Bíblia por mim. Não. E faz o querer, tá certo? Mas aí compete a nós aceitar o quê? A sugestão de Deus. Vou fazer ou não. E é por isso que ele fala, reunindo toda a vossa o quê? Diligência. Nós temos que ser diligentes. Deus está falando conosco, vamos obedecer. Vamos cumprir. Santificação não é um processo que Cristo vai fazer por nós, independente de nós. Mas ele vai fazer em nós, para que nós possamos o quê? Viver essa vida de santidade. Associai com a vossa fé. Então, olha só, de volta, aqui Pedro ele associa de novo. Ó. Associai com a vossa fé. Que fé é essa? Aquela fé lá do verso 1, na qual a gente, né, obteve a promessa da justiça do nosso Salvador. Aquela fé que nos justificou. Então, aquela fé pela qual nós somos justificados, vamos somar a ela o quê? A virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aqui, Pedro ele vai dizer assim, ó, você foi justificado pela fé? Muito bem. Agora, associa essa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Tá bom? Ou seja, diligentemente, busque essas coisas. Procure essa vida de santidade. Que o alvo maior, o alvo máximo é o quê? É o amor. Tá certo? Nisso se cumpre a lei de Deus. Não é isso que Paulo vai dizer? Aquele que ama, ele cumpre a lei. Então, o amor é o alvo máximo. E ele só pode ser alcançado mediante o quê? Uma vida de santidade. Então, não basta apenas eu ser justificado. Eu preciso associar essa justificação à justiça de Deus. Tá certo? Que é o cumprimento da lei. E aí no verso 8 diz, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se essas características, elas existem na nossa vida, elas vão aumentando, o crente, ele não vai ser um crente sem frutos. Tá certo? Ele não vai ser um crente sem frutos. A gente lembra lá de Gálatas 5, né? O fruto do Espírito ali. Amor, bondade, longanimidade, né? Domínio próprio, mansidão. Então, todos aqueles frutos ali, eles vão brotar, né? Aquele fruto, né, que é único, né? Aquele fruto, ele vai brotar na vida do cristão que procura diligentemente o quê? Associar a sua fé da salvação, a virtude, o conhecimento, buscando Deus, buscando andar com Deus. Tá certo? Isso não vai fazer com que o cristão ele seja inativo, ou seja, não, o Senhor faz tudo por mim. Não, mas ele vai buscar. E olha o que diz no verso 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, Pedro torna de uma maneira clara. Aquele que apenas foi justificado, mas não entrou no caminho da justiça, ele esqueceu a purificação dos seus pecados. Não valeu nada a justificação. Tá certo? Então aquele que fala, eu fui salvo pela graça, agora estou debaixo da graça, eu não preciso cumprir nada, não preciso fazer nada, eu continuo vivendo para minha vontade, ele já lançou fora aquela justificação que ele havia recebido. Tá certo? Já se esqueceu, acabou. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, de novo, Pedro ele fala o quê? Diligentemente façamos o quê? Vamos confirmar aquela justiça que foi imputada sobre nós. Tá certo? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui de novo, né? Pedro ele vai realçar aquela ideia que nós falamos, que a santificação é o nosso preparo para o céu. Se por um lado a justificação nos dá acesso ao céu, nos dá o título, nós entraremos nele através da santificação também. Porque é ela que vai nos preparar para o céu, não é? Ou seja, todas as impurezas da nossa vida, elas precisam ser lançadas fora, elas precisam ser iluminadas para que nós tenhamos acesso ao céu. Agora pensa só, você vive numa vida de balada, de bebedice, de glutonaria, tá certo? De egoísmo, de luxúria. Você vai ter prazer no céu? Onde tudo é santo, é puro, é justo? Não vai ter prazer, não é? Ou seja, se você não abandonar a sua vida de pecado que você teve aqui antes de conhecer a Cristo, e não ser purificado, e ser lapidado, e ser santificado, você não vai ter prazer no céu. Você não vai ter prazer em estar na presença dos santos anjos, você não vai ter prazer para estar na presença dos irmãos. E é por isso que a gente fala, né?
o texto que Paulo também vai falar lá em Hebreus 10, né, para não deixar do que de congregar, tá certo? Essa ideia que muito tem, né, dos desigrejados, né? A igreja sou eu, então a igreja sou eu, não preciso da igreja. Eu não preciso estar na igreja. Meu irmão, essa é uma ideia do pobre que ficou rico, tá certo? Ele é pobre, ficou ali, ganhou dinheirinho, já se acha melhor do que os outros. Não, não preciso mais deles, tá certo? Mas não enxerga que é pobre, cego e nu. Porque se você não viver em comunhão, junto com a sua congregação, junto com o corpo de Cristo, você também não vai ter prazer no céu. Ninguém vai ficar isolado lá no céu, num canto. Nós vamos viver com uma grande família, a família de Deus. Foi para isso que o Senhor se entregou por nós, né? Para que nós pudéssemos agora sermos chamados filhos de Deus. Portanto, aqui Pedro diz claro, pois dessa maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Tá certo? Ou seja, sem santificação ninguém verá a Deus. Tá bom? Então aqui Pedro ele esclarece muito bem, né, essa caminhada do cristão aqui, que começa na justificação, mas que segue com a santificação. Tá certo? É o nosso preparo para o céu. Então, dito isto, meus amigos, a gente compreende algumas questões. Não compreender corretamente o que é justificação e santificação pode nos levar o quê? A uma compreensão errada sobre a nossa própria salvação. Tá certo? Olha lá. A ciência com a programação neurolinguística e a vida em Cristo com a sua fé, o isolamento da congregação é um sinal de que o caminho é tortuoso. É isso mesmo. Não existe aqui, né, um crente que, que vai ser salvo separado da igreja, tá certo? Ele precisa estar o quê? Junto ali, na congregação, da igreja. Ali a gente opera a nossa salvação mutuamente, tá certo? E aí, olha que interessante aqui, né? Tem muitas pessoas que têm uma concepção errada da justificação. Ou seja, se você tem uma concepção errada da justificação, ou seja, você acha que você foi justificado e não precisa da santificação, você pode estar correndo o risco de se perder. Porque nós vimos aqui, sem santificação ninguém verá Deus. Tá certo? Por outro lado, também nós temos aqueles que se acham santos demais, porque acreditam que vivem uma vida de santificação, mas que ainda não passaram pela justificação. Ou seja, a vida deles é de cumprimentos, né, a normas, a regras, a leis, mas eles ainda nunca passaram pela situação de se enxergar como pecador, de se enxergar que precisam de alguém que pague o preço do pecado deles. Tá certo? E eu costumo dizer que esse é um risco, principalmente para pessoas que passaram a vida inteira dentro da igreja. Porque foram acostumadas, né, até os ritos, as práticas ali, as normas, as regras, né, e dessa maneira sempre estar cumprindo tudo, talvez nunca tenha passado por uma situação que, assim, eu preciso de um salvador, tá certo? Ou de se achar maligno o suficiente, ou de se achar mal o suficiente, ou perverso o suficiente, né? Passo uma vida inteira cumprindo algumas coisas, eu não sou tão mal assim. E aí perde de vista que precisa o quê? De um salvador, de um redentor, para que o coração e a mente seja transformada, seja renovada. Tá bom? Então, aqui uma das concepções que nós temos erradas a respeito da justificação, qual que é? Né? Que a graça ali, nós estamos debaixo da graça agora e não estamos mais debaixo da lei. No entanto, a palavra de Deus, ela nos ensina que a graça não anula a lei, pelo contrário. Tá bom? Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 3, do verso 28 a 31. Quem encontrar e puder ler para a gente, pode ficar à vontade, tá bom? Romanos 3, capítulo 3, né? Verso do 28 até o 31. Lê para a gente, Pedrinho. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a fé pela lei? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha lá. Então, olha o que Paulo escreve aí para nós em Romanos 3, né? Concluímos, pois, o quê? Que o homem é justificado pela fé, tá certo? Independente de qualquer obra da lei. É aquilo lá também que ele vai falar em Gálatas, capítulo 2, verso 21,
né? Que se somos justificados por obras da lei, certamente, então, Cristo morreu em vão, tá certo? Se nós podemos ser justificados por qualquer obra que nós fazemos de bom, ou porque obedecemos toda a lei, ou porque fazemos tudo certinho, então Cristo morreu em vão, tá bom? Então o homem é justificado unicamente pela fé. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Vamos lembrar aqui que Romanos, Paulo, ele está escrevendo para uma comunidade, né, para uma igreja, ali, a igreja de Roma, que comporta tanto judeus e gentios, né? E existe ali, né, uma desavença entre esses dois grupos. E aqui Paulo ele vai tratar, né, esses dois grupos de uma maneira só. Ele vai falar tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo da condenação, tá certo? Eles só podem obter a salvação mediante o quê? A fé em Cristo, tá certo? Como que o judeu vai ser justificado? Pela fé. Como é que o gentio vai ser justificado? Pela fé também, tá certo? Então todo mundo é o quê? Justificado pela fé. Tá certo? E depois, mais para frente, ele vai dizer que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para que pudesse agir de misericórdia para com todos. Né? Então, Deus ele é maravilhoso. Né? Ele colocou todo mundo como culpado, condenado, para que ninguém fosse o quê? Considerado melhor do que alguém. Para que todos sejam salvos unicamente pela fé no seu Filho amado Jesus Cristo, que foi perfeito. E aí, no verso 31, ele vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? Então, agora não precisamos mais obedecer à lei de Deus? E aí ele vai exclamar que não, de maneira nenhuma. Antes o quê? Confirmamos a lei. Tá certo? Então, em vez de anular a lei, aquele que foi justificado pela fé, o que ele vai fazer? Ele vai confirmar a lei. É isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Ó. Hebreus 8, verso 10. Paulo aqui citando, né, Jeremias, ele vai dizer assim, ó. Porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Ou seja, por que nós não anulamos a lei pela fé? Porque agora, na aliança da graça, nós não precisamos mais de tábuas de pedra para obedecer. Porque a lei de Deus, ela é o quê? Gravada na mente e no coração. Tá certo? Por isso que, antes de anular, nós o quê? Confirmamos. A vida de um cristão que foi regenerado, que foi justificado por Cristo, é uma vida de justiça. E justiça é o cumprimento da lei. Tá certo? Então, nós não anulamos, mas nós confirmamos. Cristo ele vem tornar isso muito claro para a gente no Sermão do Monte. Olha o que diz lá para a gente. Ó. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem aqui no chat. A leitura e a compreensão da palavra é fundamental. Muitas vezes lemos e não entendemos e não conseguimos tão perto justiça. A justificação após Cristo convém do perdão e da fé que move montanhas. É isso mesmo. Né? Nós recebemos o perdão de Cristo, essa é a justificação. E através da fé nós podemos viver uma vida de santidade. Agora olha só o que Cristo diz lá em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, no Sermão do Monte, tá certo? Primeiro sermão ali, a carta magna ali do reino de Cristo. Olha o que ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Eu vim o quê? Para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, aquele que violar um desses mandamentos e ensinar os homens a violá-los, será considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande nos reinos dos céus. E aqui, Cristo ele tem um dizer que nós precisamos prestar atenção. Porque vos digo que se a vossa justiça, cumprimento da lei, não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aqui é o grande ponto, né? Se a gente lembrar que os fariseus, né, são os separados, são aqueles que são santos, são aqueles que obedecem, jejuam na semana 2 vezes. Vocês aí jejuam na semana 2 vezes? O fariseu, ele jejua 2 vezes na semana, na terça e na quinta-feira ele jejua. O fariseu faz oração 3 vezes ao dia. Nós fazemos aí oração 3 vezes ao dia, paramos ali e oramos. O fariseu faz isso. O fariseu, ele não carrega o peso no dia do sábado. Né? Se carregar um peso ali acima de 1 quilo, ele já está transgredindo o sábado. Ele não anda mais do que 5 quilômetros, 2 quilômetros no sábado. E aí, será que a nossa justiça excede a dos fariseus? Porque
Porque muitas vezes a gente tem a ideia, assim, lógico, né? Existiam alguns fariseus que eram usados pelo diabo. Mas muitos fariseus também, eles eram homens piedosos, tá certo? Eles queriam obedecer à lei de Deus. E como é que eles fizeram isso? Eles começaram a criar outras leis para não transgredir a lei de Deus. Então, por exemplo, para não transgredir o sábado, o que eles faziam? Eles colocavam um limite em carga para carregar, eles colocavam limites em distância para percorrer, tá certo? Mas a intenção deles fazerem isso era bom. Era como assim, ó, essas leis aqui servem para você não transgredir o sábado, tá certo? Só que o problema dos fariseus aqui é que eles pensavam que o pecado era só uma questão de atos e não uma questão de coração. Então eles achavam que se eu fizer isso eu estou pecando, tá certo? Se eu agir dessa maneira eu estou pecando. Mas o fariseu ele não considerava que o pecado, além de ser a ação, é uma questão do coração do ser humano, está dentro da gente e não somente no que a gente faz por fora. E é por isso que Cristo vai dizer que se a nossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino do céu. Isso aqui assim, essas palavras de Cristo aqui, elas precisam ser dadas muita atenção. Porque muitas vezes a pessoa fala, estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, não preciso fazer mais nada. Mas Cristo está falando que se a justiça dos discípulos dele não exceder a daquelas dos escribas e dos fariseus que cumpriam uma série de regras, o quê? Jamais vai entrar no reino dos céus. E quando ele fala jamais, é jamais mesmo, não adianta. Agora, o que Cristo está querendo dizer com isso? Né? Olha só. Depois ele continua. Nos versos 21 e 22 ele vai dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí o que ele diz? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então o que ele está querendo dizer aqui? A lei, o pecado não é só o ato em si, tá certo? Você transgredir. Mas se o seu coração, você já tem a intenção disso, seu coração precisa ser transformado. A sua mente precisa ser transformada. Tá certo? Não é só não matar. Porque se você xingar o seu irmão, você já está pecando. Não é só matar. Mas se no seu coração você tiver o desejo de fazer algo contra o seu irmão, você já está pecando. Ou seja, o seu coração está com pecado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser renovado. É isso que quer dizer que a justiça precisa exceder. Não é só questão de atos, mas é uma questão interior, uma renovação completa que precisa ocorrer na nossa vida. Tá certo? Depois ele vai dizer, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo ele não vem para anular a lei, nem rebaixar a lei. Mas pelo contrário, ele vem para exaltar a lei. Tá certo? Mas no lugar correto. Que é o quê? Não são apenas atos, mas é uma transformação de coração, de mente, de vida. Se você se concentrar apenas nos atos, é fácil você guardar a lei. É fácil. Se você se concentrar nos atos, não vou matar. O que é mais difícil? Você matar alguém ou você falar mal de uma pessoa? É lógico que é matar, tá certo? Então você fala, não mato, mas eu falo mal, mas eu estou cumprindo a lei, tá certo? Não, Cristo falou, não, tá errado. Porque se você fala mal do seu irmão, você já está matando ele. Se você fala alguma coisa contra o seu irmão, se você xinga ele, você já está matando ele. Se você tem cobiça, se você olha já cobiçando alguma coisa, você já está pecando. É essa justiça que precisa exceder. E aí olha que interessante, porque lá no final do Sermão do Monte, Cristo de novo ele vai abordar a questão da lei. Então ele começa com a lei e no final ele vai abordar de novo a questão da lei. Ele diz o seguinte, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E quando a gente lê aqui praticais a iniquidade, a gente pensa que a pessoa é má, né? Uma pessoa vil, que ali longe dos olhos das pessoas praticou muita maldade, tá certo? Só que a palavra iniquidade aqui, ela não é tão ruim assim, porque o significado dela é anomia. E anomia significa o quê? Sem lei, ou desobediência. Então o que Cristo está dizendo aqui, ó,
Apartai-vos de mim, os que são o quê? Desobedientes à lei. Olha só isso. Apartai-vos de mim, aqueles que viveram o quê? Sem lei. Então, será que estou debaixo da graça, estou debaixo da aliança da graça, vou ser salvo? Cristo me perdoou, me justificou, agora eu continuo vivendo a minha vida sem a lei de Cristo e vou ser salvo? Cristo diz que não. Ele diz, apartai-vos de mim. Vocês o quê? Que praticam a desobediência da lei. E a desobediência da lei é justamente o oposto da justiça, que é o cumprimento da lei. Tá certo? Então, Cristo, ele veio também nos seus ensinamentos deixar claro que a justificação que ele traz não anula a lei. Mas antes, comunica poder para que o crente viva em justiça plena. Tá certo? Excedendo, né, a justiça dos fariseus. Tá certo? Que era o quê? De comportamento, de atos, de ritos. A justiça que Cristo nos dá é uma justiça que pela fé nós podemos obedecer, sim, mas não à letra da lei, e sim ao espírito da lei. Olha só, os imperativos da aliança da graça. Outra, né, questão aqui que muitas pessoas entendem errado, né? Achar que agora estamos debaixo da graça, não temos mais que cumprir a lei. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que tem vários imperativos ali dessa aliança da graça, que é o quê? Comandos, ordenanças que nós precisamos cumprir. Então, se a gente pega apenas o Sermão do Monte, olha o que Cristo diz para nós. Quer dizer, né, vou primeiro citar aqui o primeiro e o segundo mandamento, depois só as questões do Sermão do Monte. Olha só. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é uma ordenança. É um imperativo. Você tem que fazer isso. Tá certo? Ah, mas eu estou debaixo da graça. Mas você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Depois, não falar mal do próximo. Isso é um imperativo. Você não deve falar mal do outro. Você não deve olhar com impureza para alguém do sexo oposto. Você tem que dar a outra face. Isso aqui é imperativo. Se alguém te fez mal, você tem que dar a outra face. Não é descontar na mesma moeda. Você tem que aceitar o prejuízo. Se você emprestou para alguém e a pessoa não te pagou, aceita o prejuízo. Tá certo? Depois, você tem que amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Olha só, isso aqui tudo está debaixo da aliança da graça. São ordenanças, são imperativos que nós temos que cumprir. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso aqui só falando do Sermão do Monte, mas se a gente vai por todo o Novo Testamento, você vai ter lá, ó, Paulo ele vai dizer, não se conforme com o mundo, ou seja, não se amoldem ao mundo. Em tudo isso, tá certo? No palavreado, na maneira de vestir, na maneira de agir, de se comportar, etc. Tudo. Depois, não deixem de congregar. Imperativo. Mulheres, sejam submissas ao marido. Marido, amem suas esposas. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos. Servos, obedecei ao vosso Senhor. Senhores, tratai os servos com boa vontade. E ali a gente tem em 1 Pedro, sejam santos. Ou seja, tudo isso são imperativos da aliança da graça. E como que a pessoa pode achar que ela está debaixo da graça agora, ela não precisa obedecer nada? Ela não tem que cumprir lei nenhuma. Tá certo? Se nós olharmos a fundo, a aliança da graça ela é ainda mais exigente do que simplesmente os cumprimentos rituais exteriores. Elas exigem muito mais de nós. E é aqui a gente percebe que esses imperativos é o que Cristo diz. Se a vossa justiça, ou seja, se o cumprimento da lei de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus. Tá certo? É uma obediência o quê? Pela letra da lei? Não. Mas pelo espírito da lei. E essa obediência ela só pode ser alcançada através de um coração renovado, de uma mente renovada, de uma vida renovada pelo poder do Espírito Santo habitando no crente. Certo? E essa obediência toda também é pela fé. Quando a gente avança no Novo Testamento, eu vou trazer aqui 3 exemplos, mas esses exemplos também podem ser identificados em outras epístolas, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo para a gente de Romanos, a Efésios e a primeira carta de Pedro. Mas você consegue observar isso também em Colossenses, você consegue observar isso também na primeira carta de João, tá bom? Então, olha o que diz ali para a gente. Ó. Em Romanos, a gente percebe que a partir do capítulo 12, começam as exortações éticas, morais do cristão, tá bom? Então, Paulo vai dizer, ó, não vos conformeis com este século, tá certo? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Depois, lá no verso 9, ele vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Depois ele vai dizer no verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, colocando o meu irmão num lugar de honra maior do que o meu, tá certo? Exaltando ele mais do que a mim. Depois ele vai dizer em Romanos 13, verso 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, verso 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, Paulo ele vem com uma série de exortações aqui, que a gente pode entender que são o quê? É a vida cristã, é o processo de santificação, tá certo? Amem ao outro, né? Sejam submissos às autoridades, né? O amor seja sem hipocrisia, tenham os outros em questão de honra a mais do que a nós mesmos. Então ele vem com uma ética moral aqui, uma ética cristã, que são imperativos para nós. Nós temos que cumprir isso, tá certo? Nós temos, como cristãos, que cumprir aquilo que está escrito. Lá em Efésios, ele também vai dizer, lá no capítulo 5, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Depois, no verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois ele repete a ideia de que, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, de novo, vários imperativos, várias exortações do que? Do viver cristão, tá certo? Você tem que cumprir algumas coisas, você tem que viver de uma determinada maneira. Em 1 Pedro, ele vai repetir ideias muito semelhantes também. Ele vai falar lá, ó, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, ou como as autoridades, etc. Depois, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vai dizer, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Parece até uma cópia, né? Um de um para o outro. Mas eles vão se repetindo ao longo das epístolas. Em 1 Pedro 3, capítulo 1, ó, de novo, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. As mulheres gostam desse verso, né? Para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Depois vai dizer, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, todas essas exortações, todos esses imperativos, são, vamos dizer assim, mandamentos que o cristão ele precisa cumprir. E faz parte da santificação do cristão. Tá bom? Só que a gente tem que lembrar aqui que todos esses textos que nós colocamos aqui, só para exemplificar, são cartas. E a carta, ela segue uma lógica, ela segue um fluxo. Tá certo? Ela tem saudação, depois ela tem o seu conteúdo e depois ela tem conclusão. E o que a gente observa aqui nessas cartas apostólicas é que todas essas exortações de como viver uma vida de justiça, elas estão no final. No final da carta. Tá certo? São recomendações finais. Lembrando os cristãos como que eles têm que viver a vida enquanto eles estão aqui na Terra. É uma lembrança para eles. Mas por que que isso, tudo que é dito, faça isso, faça aquilo outro, haja dessa maneira, cumpra isso, está no final? Lembra, a carta ela segue um fluxo lógico. Se eles estão no final, é porque lá no começo foi dado o fundamento pelo qual o cristão deve viver dessa maneira. E quando a gente olha o fundamento que foi colocado no princípio de cada uma dessas epístolas, olha o que está escrito lá. Vamos ler aqui, ó. Romanos 1, 16, 17. Lê pra gente, Pretinha, Romanos 1? Eu vou separar aqui Efésios. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Por que que o cristão, ele tem
que viver dessa maneira, não se conformar com este século? Por que que o amor tem que ser hipocrisia? Como que ele consegue cumprir todas essas coisas? Olha o fundamento que está lá em Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo, no princípio da carta dos Romanos, ele fundamenta tudo que ele vai escrever depois. Qual que é o fundamento de tudo isso que ele escreveu na carta de Romanos? E qual que é o fundamento para que nós cheguemos a cumprir isso tudo que está aqui descrito? Porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto de judeus quanto dos gentios. Tá certo? Então, ele não se envergonha o quê? Do evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova de que Cristo morreu no nosso lugar, de que Cristo nos justificou. E essa morte expiatória do Salvador é o poder de Deus para a nossa salvação. É o poder de Deus para que a gente possa o quê? Cumprir o que ele escreve no final da carta. Paulo, ele fundamenta no princípio como que a gente pode cumprir o que está escrito no final. Como que a gente pode obedecer? Como que a gente pode ter um amor sem hipocrisia? É o poder do evangelho. É o poder da cruz de Cristo. É o poder do Salvador. É esse poder que nós aceitamos pela fé que nos leva a viver essa vida em conformidade com a vontade de Deus. Não existe outro. Já foi fundamentado lá no princípio. Nosso fundamento é quem? É Cristo. E é interessante que muitas vezes as pessoas, né, a gente pega assim, as pessoas elas vão pregar os textos bíblicos. E elas pregam essa última parte das cartas. E fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mulheres, sejam submissas ao marido. Marido, amem as vossas esposas. E eles pregam isso e se esquecem que o fundamento para que isso seja real na vida do cristão, qual que é? É a boa nova do evangelho. É o poder de Cristo. É isso que muda a vida. É isso que transforma e nos leva à obediência. Então a gente não pode esquecer, jamais, que toda obediência, toda justiça que nós quisermos cumprir, precisa estar fundamentado em Cristo, na sua salvação, na boa nova do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E aqui, quando Paulo utiliza, né, a palavra poder, é a mesma palavra que dá origem à dinamite, né? Ela explode, ela acaba com tudo, ou seja, é aquele poder que é magnífico, que transforma a vida, que explode o coração endurecido pelo pecado e permite que um coração de carne seja colocado no lugar. Esse é o poder de Deus. Lá em Efésios, olha o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3 e 8. Paulo, no final, ele vai falar, mulheres sejam submissas, marido, amai as vossas mulheres, filhos, né, obedeçam aos pais, tudo. Como que a gente cumpre isso? Como que a gente pode obedecer dessa maneira? Lá no capítulo 1, no verso 3 a 8, ele dá o fundamento. Olha o que está escrito lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, de que maneira então nós podemos obedecer e cumprir tudo aquilo que é proposto pelo apóstolo? O fundamento está aqui. É Cristo, é a redenção que nós temos nele. Porque somente a redenção que nós temos em Cristo, nosso Salvador, é que permite que nós recebamos as bênçãos derramadas do céu. Que nós recebamos um Espírito na nossa vida, que vai nos levar numa obediência, que vai nos levar à justiça completa. Tá certo? Então, existe o fundamento. O fundamento é Cristo. Da mesma maneira, em 1 Pedro, tá com ele aí, Pretinha? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Olha lá. De que maneira nós podemos cumprir aquilo que o apóstolo pede? Sujeitai-vos, inclusive às autoridades, né? Aos reis, sejam os servos submissos, etc. Como que a gente pode obedecer a tudo isso? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, olha lá, qual que é o fundamento da obediência, do serviço do cristão, da sua justiça? A morte e ressurreição de quem? De Cristo, do nosso Salvador. E ele traz para a gente aqui, ó, vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante o quê? A fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Em quem? Em Cristo. Nós só podemos obedecer plenamente, corretamente. Nós só podemos ter uma justiça que excede a dos fariseus mediante a fé. Porque essa fé no Salvador nos comunica poder para obedecer não a letra da lei, mas o espírito da lei. Não é triste quando às vezes a gente vê pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e aos olhos das pessoas, elas são pessoas perfeitas, elas cumprem tudo certinho, fazem tudo certinho. Têm o zelo sem igual pelas coisas do Senhor, mas não tem amor no coração. É incapaz de ter misericórdia e compaixão. Por quê? Aprendeu a guardar a lei, aprendeu a obedecer a lei, aprendeu a viver de acordo com os costumes e com as regras. Mas o coração não experimentou o poder da salvação que vem de Cristo, que vem da cruz do Salvador. O coração não foi quebrantado, não foi lançado no chão, não foi regenerado. É nesses casos que a gente vê, né, que nós teremos muitas surpresas, né? De pessoas que muitas vezes nós falávamos, vai estar no céu com certeza, mas teremos, né, o dissabor, enquanto outros também, as quais a gente fala, esse não entra de jeito nenhum. Mas ali teve um coração regenerado, transformado pelo poder de Deus. Portanto, o fundamento da nossa justiça, meus amigos, precisa ser Cristo. Precisa ser a cruz do Salvador. Como que nós podemos, então, ter prazer no cumprimento da lei? Como nós podemos ter prazer no cumprimento da justiça? Contemplando o nosso Salvador Jesus Cristo. Não tem outra maneira de obedecer a tudo que é proposto na palavra de Deus se não for por amor a Cristo. Se nós não amarmos o nosso Salvador, não reconhecemos aquilo que ele fez por nós, quando ele nos justificou, nós também não teremos prazer em viver uma vida de justiça. A nossa vida de justiça será um fardo, será um peso. Nós iremos ali obedecer porque fomos ensinados, porque somos disciplinados, mas não iremos obedecer porque fomos transformados. A única maneira de ter prazer no cumprimento da lei de Deus é reconhecer que Cristo, ele nos capacita. Ele entregou tudo para que nós pudéssemos ter essa nova vida. É esse amor que deve motivar a nossa obediência. E não nada, né, fora disso. Recapitulando o nosso estudo. Por sua vida, morte e ressurreição, Jesus Cristo nos concedeu justificação e santificação. A justificação é o nosso título ao reino de Deus. Santificação é o nosso preparo para entrar e desfrutar com alegria deste reino. Estar debaixo da aliança da graça não anula a lei de Deus, pelo contrário. Quem recebeu a graça divina no coração, recebeu também poder para viver uma nova vida de santidade. Cristo declarou que o cumprimento da lei daqueles que foram justificados por seu sangue deve exceder a norma dos legalistas. A aliança da graça está repleta de ordenanças, imperativos para o cumprimento do cristão. Só podemos alcançar essa justiça mediante a fé e o amor do nosso Senhor. Ao contemplar tamanho sacrifício, o amor brotará do coração arrependido, o levando à completa obediência, levando ao completo cumprimento da justiça. Certa ocasião, um dos mestres da lei de Israel, um daqueles que guardavam a lei firmemente, que não ousava transgredir a lei de Deus, que cumpria tudo certinho, foi ter um encontro com o nosso Salvador à noite, longe dos olhos da turba, longe dos olhos daqueles que eram seus companheiros. E chegando ao nosso Salvador, querendo discutir com ele talvez algo de religiosidade, talvez uma reforma que deveria ocorrer no meio ali dos seus amigos, dos crentes que estavam em Jerusalém. Mas o Salvador foi direto e enfático. Para aquele homem que era um crente, que era um filho de Abraão, que vivia seguindo as regras e normas completamente, Cristo ousou dizer para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus.
É um absurdo isso, né? Você falar isso para um homem tão piedoso que segue as coisas tão firmemente, tão corretamente, sem transgredir nenhuma lei, que ele precisa nascer de novo, porque se ele não nascer de novo, ele não vai entrar no reino dos céus, mas foi esta a palavra que o Salvador disse para ele. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos naquela noite foi: Nicodemos, você pode observar a sua vida inteira, todos os regulamentos e normas. Você pode achar que você cumpre a lei, a letra da lei, piamente, mandamento por mandamento. Mas se a sua obediência não brotar de um coração regenerado, transformado, que nasceu de novo, não passa de trapo de imundície. E Nicodemos disse: como que então pode acontecer isso? E Jesus disse para ele: ao contemplar a cruz, ao contemplar o sacrifício do Filho de Deus, todo aquele que olha para essa cruz e crê, todo aquele que aceita o Salvador na sua vida, pode nascer de novo. Pode nascer para uma nova vida. Pode ter um coração transformado, uma mente transformada. Foi para isso que Deus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Em Cristo, nós podemos ter uma nova vida, podemos ser transformados, podemos ser completamente transformados numa nova criatura, para viver uma vida de santidade. Não importa qual tenha sido o nosso passado, não importa qual tenha sido o pecado que nos escravizou, o mesmo Cristo que tem poder para perdoar os pecados, tem poder para quebrar o pecado na nossa vida e nos dar uma vida de santidade. Basta olhar para a cruz e crer. Meus amigos, indicação de leitura aqui para nós. Quero indicar esse livro aqui, Pecado e Salvação, tá bom? Esse livro aqui você encontra na CPB. O que é ser perfeito aos olhos de Deus? É um livro do George Knight. Esse, infelizmente, não vai estar gratuito para leitura, tá bom? Mas eu recomendo absurdamente, se você puder, compre esse livro, tá certo? Aqui no resuminho dele ele traz o seguinte, ó: Pecado e Salvação examina o próprio coração da mensagem evangélica, a obra de Deus por nós, sobretudo na cruz. Depois passa a tratar de forma mais ampla de sua obra em nós, processo de santificação. Diferentemente de livros sobre teologia abstrata, Pecado e Salvação fornece não apenas informações teóricas, mas também orientações práticas para a vida diária. O livro procura mostrar a inter-relação entre os componentes da salvação, investigando conceitos como justificação, santificação, perfeição e impecabilidade. Tá bom? Temas aí que são bastante intrigantes para nós, né? A questão de perfeição, se é possível viver uma vida sem pecado, etc. Ele vai abordar de uma perspectiva bíblica. Tá? Nesse livro ele vai trazer uma citação de John Wesley que eu gostei bastante, que ele diz o seguinte: a lei lança o pecador para os braços de Cristo. Depois que Cristo recebe o pecador, Cristo coloca o pecador no caminho da lei. Então, a lei condena o pecador e lança ele para Cristo. Mas depois que Cristo o recebe, o justifica, Cristo coloca o pecador agora no caminho da lei, tá certo? Para trilhar esse caminho de santificação. Então, esse livro aqui é bastante recomendado. Se você tiver oportunidade, adquira ele, tá bom? E o nosso hino aqui, como sugestão para você, é o hino 392, Ser igual a Cristo. Tá bom? Ele diz: diz qual seja meu dever, ao servir-te aqui, Senhor, como devo proceder para ser qual Cristo? Como devo eu falar? Como demonstrar amor? Como orar e trabalhar para ser qual Cristo? E no refrão ele diz: para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo, diz-me como devo andar para ser igual a Cristo. Tá bom? O grande propósito do cristão é ser igual a Cristo. Tá bom, meus amigos? Sexta-feira, às 8 horas, próxima sexta-feira, às 8 horas, nós vamos encerrar o nosso estudo agora com o último tema, que é, olha lá, vivendo a justiça pela fé. Tá certo? Como a gente pode, então, viver na prática tudo isso que nós vimos hoje, esse caminho de santificação. Tá certo? Nós vimos o que é santificação e que ela é necessária para a nossa vida, sem a qual nós não veremos a Deus. Mas como a gente aplica isso na prática na nossa vida? Tá bom? Então, eu convido você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 8 horas, para nós encerrarmos essa série Justificados em Cristo temos paz com Deus.